pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém. Glória a Deus. Vejam, irmãos, aqui fala do conserto. Conserto significa aliança, acordo. Ele então guarda a sua aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações. Como que a gente vai conseguir contar 1000? É bênção demais. A bênção do Senhor te alcança, alcança teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos teus netos, os filhos dos teus filhos, e aí vai até 1000 gerações. Eu acho que a nossa mente não alcança um amor tão grande, uma misericórdia e uma fidelidade tão profunda e maravilhosa. Graças a Deus. E a fidelidade, ela está relacionada à ideia de compromisso, ou seja, uma firmeza em um acordo. É como um pacto acertado entre duas partes. E houve um tempo em que a palavra de um homem, ela tinha um grande valor. Um aperto de mão valia como hoje é um contrato assinado. Mas isso não funciona mais, porque os tempos mudaram. Mas Deus é imutável, graças a Deus. Deus é confiável, Deus é leal em suas promessas e Ele nunca falha em cumprir o que promete, graças a Deus. Amém. E ainda naquele tempo, havia um costume de chamar os crentes de fiéis. É do meu tempo, não sei se é o tempo de vocês. Os fiéis chegaram, os fiéis estão cantando, olha, os fiéis estão em oração. Ou seja, isso significa que a igreja de Cristo era constituída de pessoas confiáveis, por causa do seu testemunho de fidelidade a Deus. E mais uma vez eu tenho que dizer que os tempos mudaram. Mas todos nós que pertencemos ao reino de Deus, nós temos a obrigação de sermos fiéis e mostrar ao mundo o nosso testemunho de fidelidade, de fé no Senhor, seguindo o nosso chamado e avançando firme no propósito pelo qual fomos chamados. Amém? Hoje, nós vivemos em um mundo onde a tecnologia que nos conecta, mas que também nos distancia, tem trazido ideias de modernidade que gritam cada vez mais alto, tentando nos ensurdecer. E elas nos bombardeiam dioturnamente, como se fossem os dardos inflamados do inimigo, tentando destruir a nossa fidelidade a Cristo. As redes sociais, elas se tornam um desafio para que os cristãos não caiam na tentação do mundo virtual, já que no mundo digital, ele é repleto de distrações, repleto de tentações que nos afastam da verdade. E verdade com V maiúsculo. A fidelidade cristã não é apenas um compromisso religioso, deve ser um estilo de vida que deve moldar as nossas atitudes, as nossas escolhas e também as nossas ações. Porque ser fiel está fundamentado na compreensão do que somos em Cristo e de tudo aquilo que Ele fez por nós. O mundo pode mudar, mas a verdade de Deus permanece a mesma. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E ser fiel a Cristo significa permanecer firme nas Escrituras, buscando a sua orientação em todas as áreas da nossa vida, não importando o que o mundo ao nosso redor diga.
Somente após entender isso, a fidelidade a Cristo começa a ter um significado mais profundo para nós. Não se trata apenas de seguir regras, não se trata de fazer alguma coisa de uma forma automática, mas de viver de acordo com a nova identidade que recebemos em Cristo. Um texto muito conhecido em 2 Coríntios 5,17. Se vós estáis em Cristo, nova criatura sois. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. E em um mundo onde muitas pessoas vivem pelos seus próprios interesses e princípios, o crente fiel é uma luz que brilha em meio à escuridão. Quando permanecemos fiéis a Deus, nós demonstramos ao mundo que há algo maior do que as nossas preocupações temporais, que há uma verdade imutável em Deus, que pode ser a base para uma vida plena e transformada. Encontramos na palavra de Deus muitos textos que falam sobre fidelidade, ou que falam a respeito daquele que é fiel. E ser fiel é ser confiável, é ser firme, inabalável. E nesses dias em que a iniquidade tem aumentado cada vez mais, o compromisso assumido de ser fiel à palavra dada, de cumprir exatamente aquilo que foi prometido, isso está se tornando cada vez mais raro. Deus, Ele não precisa barganhar com ninguém. O que Ele quer e requer de nós é a fidelidade de cada um. As pessoas estão equivocadas na interpretação acerca da fidelidade. A fidelidade, ela tem muito a ver com a moral, com a ética cristã. Porque ser fiel significa ser digno de confiança. Como alguém em quem podemos confiar totalmente, porque somente fará aquilo que é certo e cumprirá a palavra que deu. E essa confiança, ela tem o sentido de fidelidade diante dos padrões de verdade, de integridade, de lealdade, de honestidade e de sinceridade com o trato com as outras pessoas. E aquele que vive pelos princípios de fidelidade agrada o coração do Pai. E o Espírito Santo, ele sempre concede poder para o cristão ser uma pessoa de honra, uma pessoa de palavra. E para falar a vocês sobre fidelidade, eu dividi esse tema em 4 tópicos. E o primeiro, a fidelidade de Deus. A fidelidade é a natureza de Deus. No Salmo 33, versículo 4, diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Deus é fiel. Amém. Quem nunca falou, quem nunca ouviu essa frase? Deus é fiel, glória a Deus. A fidelidade de Deus, ela não depende das circunstâncias, sendo uma expressão da sua verdade, do seu grande amor por nós, pois não é possível alguém ser fiel sem ter amor. Deus não é estável, Deus não é contraditório, Deus não depende de sermos fiéis com Ele para que Ele demonstre o seu favor para conosco. Senão, o que ia acontecer? Ele mesmo não poderia ser o nosso exemplo. Porque em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus está muito acima de nós. E nós só podemos ser fiéis porque Ele assim o é. A Bíblia diz que a fidelidade é um dom de Deus.
E ele é o exemplo supremo, perfeito, de fidelidade, permanecendo fiel a si mesmo e às suas promessas, mesmo quando nós falhamos. Por algumas vezes, nos sentimos traídos até por nós mesmos, porque a nossa memória falha, as nossas pernas bambeiam, os nossos braços fraquejam, e a gente sempre achando que talvez fôssemos mais fortes do que realmente somos e capazes de resistir à dor. Eu creio que cada um de nós já passou por uma situação assim. E quando nós nos referimos ao outro, a experiência se amplia muito mais, ela se multiplica, porque não há fidelidade absoluta. Não necessariamente até por causa do pecado, embora esse seja o motivo principal, mas também devido às limitações humanas que são comuns a nós e também aos outros. Somente em Deus há fidelidade absoluta. Nele há uma harmonia perfeita entre soberania, bondade e justiça. Por isso, podemos sempre confiar em suas promessas. Elas não falham porque Deus nunca falha. Esse é o nosso Deus. Graças a Deus por isso. No segundo tópico, eu quero falar da fidelidade de Paulo. Paulo é um exemplo maravilhoso para nós. E eu vou usar o texto de Filipenses 1, versículo 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo está na prisão e ele começa a carta aos Filipenses com uma saudação e com uma oração a favor dessa igreja, que foi a única a se associar a ele desde o início para sustentá-lo. Isso está em Filipenses 4,15. E o livro, ele revela a fidelidade ardente de Paulo a Cristo. Ele escreveu uma frase, foi essa que nós lemos: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele diz, ele escreveu uma frase com 2 verbos. E esses 2 verbos são os mais significativos da existência humana, que é viver e morrer. E nesse versículo, quando ele diz viver é Cristo, significa que a vida do cristão, ela deve ser vivida de acordo com os ensinamentos de Jesus, que demonstrarão a nossa fidelidade a Ele. E ao dizer morrer é lucro, ele está se referindo à crença de que a morte não é o fim, mas sim, ela é um ganho, porque o cristão fiel, ele irá para a eternidade e estará para sempre ao lado de Jesus. Glória a Deus. Então, Paulo, ele nos ensina como viver por Cristo e também como se deve morrer por Ele. Paulo está dizendo aos seus amigos: vocês viram como se vive por Ele, mas aprendam como se morre por Ele. E eu pergunto a vocês: será que vocês estão prontos para aprender isso também? Eu me incluo. Será que nós estamos prontos para aprender a viver por Cristo e a morrer por Ele? Porque se houvesse uma palavra para resumir tudo isso que Paulo está ensinando aos seus amigos, essa palavra seria fidelidade. Paulo começa a sua carta ensinando como viver e morrer por Cristo, mas de uma maneira correta, ou seja, olhando para Ele e não para as circunstâncias. Precisamos enxergar além das circunstâncias. Porém, o difícil mesmo é praticar. Para mim, o viver é Cristo. Porque com tanto apego às coisas terrenas, tanto apego que temos a coisas temporais, não conseguiremos viver por Cristo.
inteiramente dedicado ao propósito de Cristo, seja vivendo, seja morrendo. E em Gálatas 2, no versículo 20, ele demonstra o seu compromisso com o Senhor e a sua fidelidade quando ele diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa é uma forma de vida com total fidelidade, total dedicação ao Senhor. E significa dizer que toda a minha vida, todas as minhas energias, todo o meu tempo pertence ao Senhor. Essa era a fidelidade de Paulo. Paulo era um servo fiel. E que possamos seguir a esse exemplo tão maravilhoso. Amém? Amém. E vamos para o terceiro tópico, que é a nossa fidelidade. A fidelidade é uma virtude rara nos dias de hoje. A fidelidade é um compromisso, é uma questão de obediência diária, mesmo quando as circunstâncias são ruins, mesmo quando ninguém está olhando. O crente fiel é aquele que vive de acordo com os princípios do Evangelho, demonstrando sua fidelidade a Deus em todas as áreas da sua vida. No Salmo 119, no versículo 30, diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. A fidelidade é um caminho a ser trilhado. É uma característica positiva de algumas pessoas, como também é uma característica que falta em muitas pessoas. Ser fiel nunca será uma escolha fácil, mas sempre será a escolha certa. A vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. Então, que a sua escolha, que a nossa escolha seja viver em fidelidade, ter um caráter fiel, porque isso é uma grande bênção. Mateus 25, 21 diz assim: disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que um dia possamos ouvir isso do nosso Deus. Amém. Fidelidade não é algo que se encontra à venda. Fidelidade não se prova no discurso, mas é na atitude. O nosso discurso precisa ser verdadeiro. Muitos dizem que são fiéis, mas na atitude muitas vezes deixam a desejar. E a fidelidade é um elemento fundamental no nosso caráter. O que vale na fidelidade é a ação. Há um caminho para se chegar até a fidelidade, e nesse caminho, o único condutor é o Espírito Santo. Ninguém é fiel sem pagar um preço. Quem não aguenta renunciar, não consegue ser fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Ser fiel se torna uma meta cristã, inspirada na fidelidade de Cristo, que foi até a morte. A fidelidade humana é uma qualidade de lealdade, de confiabilidade, que se manifesta em compromisso, em alianças e em relacionamentos. E a fidelidade, ela deve ser exercida em todas as áreas da nossa vida. Ser fiel no trabalho, ser fiel na família, ser fiel no casamento, ser fiel na igreja, na fé, nos negócios, nos relacionamentos interpessoais.
Amém. Glória a Deus, que o Senhor nos ajude um dia de cada vez. Amém. E o quarto aspecto, o último aspecto, a infidelidade. Eu não poderia deixar de falar da infidelidade. Você já parou para pensar qual é o oposto de fidelidade? Alguém arrisca? Infiel. O oposto da fidelidade são as desculpas. As muitas desculpas. As desculpas começaram lá no Jardim do Éden. E as desculpas continuam até os dias de hoje. Porém, olha, 1 Coríntios 10, no versículo 13, diz assim. Grampeou aqui. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. A humanidade, ela começou a se degradar no Jardim do Éden pela infidelidade ao Criador. E ainda hoje, a humanidade, pelo mesmo pecado, destrói a si mesma. A Bíblia nos adverte sobre as consequências graves da infidelidade, ou seja, tristeza causada no coração de Deus, a ruptura da confiança, a perda de honra, de respeito e a vergonha. Hoje em dia, as pessoas são fiéis aos seus próprios desejos, são fiéis ao corpo perfeito, elas são fiéis na busca da casa dos sonhos, do carro 0 km, e trabalham tanto para isso que acabam esquecendo que na terra tudo é passageiro, não vale a pena. As pessoas ignoram a morte, mesmo presenciando crimes todos os dias. Acham que nunca vai acontecer com elas, que nunca vai morrer, nunca vai chegar esse dia, só para o outro. Esquecem que nós temos uma data para nascer e uma data para morrer. Mas ainda assim, dão mais créditos às suas realizações pessoais e materiais do que para Deus. Um dia, hão de dar contas das suas palavras, das suas atitudes, mas não pensam nisso. E eu deixo bem claro que realizar sonhos não é pecado. Todos devem ter um sonho para alcançar. O problema é viver somente para isso. Isso é muito perigoso. E eu gostaria que vocês agora prestassem muita atenção no que eu vou dizer. Eu já estou encerrando, mas eu gostaria de encorajá-los a olhar para o nosso passado. Eu quero me incluir. Pense no passado e tente procurar por você mesmo, por nós mesmos. Se um dia fomos infiéis a alguém, feche os seus olhos. Leve esse momento a sério diante do Senhor. Será que algum momento da nossa vida que talvez a gente nem estivesse mais lembrando, será que nós fomos infiéis a alguém? Pense bem. Lembre, se por acaso a esposa, o marido, os filhos, os pais, algum vizinho, até mesmo um pastor, seu irmão, qualquer pessoa, já ficou entristecida por causa da nossa infidelidade. Que seja um momento de reflexão, que seja um momento de contrição. E que não só no passado, mas que também agora, no presente. Será que nós temos sido motivo de tristeza
de nós possa vir dar o primeiro passo com toda a nossa honestidade diante do Senhor, que é demonstrar um arrependimento genuíno, acompanhado de um compromisso com a mudança, e que venhamos a pedir humildemente que Ele nos mostre o próximo passo. Amém. Que o nosso coração seja completamente quebrantado, para que possamos nos apresentar diante do Senhor com o coração limpo, até mesmo para que as nossas orações sejam atendidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar através do seu Espírito Santo, para que sejamos fortemente fiéis e distintamente cristãos, que jamais possamos ser confundidos com pessoas que não conhecem a Cristo, porque nós precisamos ser luz. Que Deus nos ajude a sermos fiéis até o fim, como diz a sua palavra. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E a glória. Amém. Que a palavra continue falando nos nossos corações.